nosso estudo, né? Nossa reflexão aí sobre o Apocalipse. Os irmãos leram aí até leram o capítulo 3, já tinha lido até o 3, né? Vocês ficaram de ler o capítulo 4, né? Aqui, que é a visão do trono. Vocês não sabem por que ela está rindo, é porque ontem ela perguntou se eu tivesse que escolher, por exemplo, entre a Bíblia de Estudo Plenitude e Genebra, né, no estudo bíblico ontem, eu disse, não, dá preferência a Genebra, porque tem mais a ver com a nossa doutrina, tá? Está mais ligada à nossa doutrina reformada, que é uma doutrina riquíssima. E detalhe, assim, muitos pentecostais, assembleanos e de outras arminianos estão migrando para a doutrina reformada graças à internet, porque antes eles não tinham essa informação. Quando a internet surgiu, eles começaram a questionar mais a Bíblia, questionar mais alguns textos. Muitos líderes não lhe davam as respostas. E aí eles começaram a pesquisar na internet. Ao pesquisar na internet, acharam o Dr. Augusto Nicodemos, o Hernandes, Paulo Júnior, né, o Leandro Lima, esqueci o nome, um que é conhecido também. Aí eles começaram a beber das águas da doutrina reformada e começaram a migrar. Eu me lembro que teve um dia que o Augusto Nicodemos foi convidado para palestrar sobre o livro que ele escreveu, Apóstolos, né? Falando dos apóstolos e batendo nos apóstolos atuais, dizendo que a era apostólica acabou lá, né, em Atos, né? Em Atos não, na igreja primitiva, até a morte do último apóstolo, tudo indica que foi o próprio João, né? E aí ele foi convidado para falar na CPAD. Como dentro da Assembleia de Deus estava meio que uma briga por conta desse pessoal que estava migrando para a teologia reformada, Augusto Nicodemos tinha pego o avião de Recife, chegado no Rio, já estava indo para a CPAD do Rio, quando a cúpula da Assembleia de Deus obrigou a CPAD a cancelar o evento. E ele não ia falar nada de teologia reformada, ele ia falar do livro dele que a CPAD estava vendendo também. Rapaz, foi um negócio assim, meio escandaloso dentro da Assembleia de Deus. Eu vi muito assembleano reclamando, porque muitas igrejas grandes da Assembleia de Deus disseram que a CPAD que ia cancelar a compra de revistas de escola dominical se ele falasse, né? Mas assim, você vê que tem muita gente migrando assim para a teologia reformada, querendo conhecer. Quando eu estava pastoreando a igreja de Paracambi, eu recebi 4 pessoas que vieram de igrejas pentecostais, porque eles estavam procurando uma igreja reformada lá e só achou a nossa, né? No centro, a igreja no centro mesmo de Paracambi, bem localizada, e não tem outra igreja reformada ali próximo. Tem em Lages, que foi a igreja que eu pastoreei, que é um distrito lá de Paracambi, mas eles estavam procurando a igreja reformada, porque eles estavam assim, estamos cansados de ouvir sobre prosperidade, sobre sacrifício financeiro, essas questões de neopentecostalismo e algumas questões pentecostais, eles queriam ouvir a palavra, né? Então a nossa teologia ela é muito rica, se conhece muito pouco dentro das nossas comunidades, né? A gente precisa até reforçar um pouco mais isso. Os irmãos mais antigos do presbiterianismo, aí, como o Cláudio, né, sabe que se estudava muito mais o catecismo, breve catecismo, catecismo maior, confissão de fé, é até algo para a gente pensar e dar uma estudada também, né, porque ali está a base da nossa doutrina reformada também, né, as confissões, e tem várias confissões, né, a igreja presbiteriana adotou a confissão de fé de Westminster, mas tem a confissão de fé belga, a confissão de fé Catecismo de Heidelberg, e tem várias outras confissões também que são de linha reformada, né? Mas a de Westminster nós adotamos por conta também da própria, como surgiu a confissão de fé, porque foi justamente uma discussão contra os arminianos, né? Mas isso é um assunto para outro estudo, né? Vamos orar então? Outro momento. Vou pedir a nossa irmã Viviane que nos eleve a Deus em oração, então. Amém. Santo Deus, eterno Pai, obrigada, Jesus, por essa noite que o Senhor preparou, Deus, para que possamos estarmos reunidos aqui e ouvir, Deus, a voz da Tua palavra.
a qual o Senhor colocou já no coração do teu filho amado. Deus, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento de tudo que irá acontecer, nos dê clareza, Pai, que possamos tirar todas as dúvidas e que o Senhor venha capacitar o nosso pastor para nos ajudar a entender a tua palavra, a tua santa e doce palavra. Obrigada, Deus, te agradeço desde já por tudo que irá acontecer. É isso que eu te peço, te agradeço em nome do teu filho amado Jesus, que morreu na cruz por todos nós. Amém. 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 No estudo da semana passada, a irmã Renilda Amém. e Cláudio, eles estão no YouTube também, se quiserem acessar. Mas na semana passada a gente falou sobre as escolas apocalípticas, nós falamos das interpretações do Apocalipse, falamos da questão da escola futurista, preterista e a escola histórica, né, também, que é a nossa linha reformada, né? Eu estou falando isso porque no domingo a gente estava conversando, né, irmão Cláudio, sobre a questão do Apocalipse, né? E ele fazendo a leitura lá do Apocalipse, leu até com a família em casa, ele estava me contando a dificuldade de encontrar ali no Apocalipse base bíblica até para a questão do arrebatamento secreto da igreja, né? A gente conversou um pouco sobre isso, né? Nós lemos inicialmente na semana passada só o prefácio ali do Apocalipse, nós comentamos mais essa questão das escolas de interpretação, né? Do Apocalipse, falamos dessa escola e qual igreja, nossa igreja adota, né? E a gente vai entrar um pouquinho rapidamente aí falar dessas igrejas, e aqui já aparece já os simbolismos que nós já comentamos na semana passada um pouco, né? Aqui, logo no capítulo 1 de Apocalipse, vai começar esses simbolismos numéricos, né? Então, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor, e o 7, a maioria de nós já conhecemos o significado do 7, que é a perfeição, mas também tem um símbolo de totalidade, significado de totalidade também. Então, quando o texto fala das 7 igrejas da Ásia Menor, na verdade, a interpretação mais correta dessa expressão são todas as igrejas de todos os tempos e todas as eras. Não é só especificamente as 7 igrejas do tempo de João, né? Do tempo que foi escrito o Apocalipse. É claro, como eu falei aqui no início, na introdução do Apocalipse, né? Que o texto do Apocalipse ele não é para trazer na nossa coração e mente caos, confusão, angústia, muito pelo contrário, ele foi escrito para trazer esperança. Esperança para os ouvintes de João no seu tempo, para o próprio apóstolo João e também para todas as igrejas de todos os tempos e eras, para mostrar a toda a igreja que Deus é o Senhor da história e que um dia essa nossa vida, como nós conhecemos, ela vai terminar, né? E vai terminar de fato, quando se consumar todas as coisas. Falamos do reino milenar, né? E a gente vai depois entrar nessa questão dos 1000 anos, que para nós ele é simbólico, ele não é literal, como é para os preteristas, e os preteristas utilizam essa ideia literal, os futuristas também, embora os preteristas ele tenham uma ideia de que, na verdade, de fato, tudo já se passou, né? Os futuristas que usam essa ideia muito literal, inclusive, no pensamento deles, tudo no Apocalipse vai começar quando surgir aí o anticristo, né? Mas a interpretação mais correta é reformada, que nós entendemos que não. O Apocalipse já está acontecendo desde o momento que Cristo foi assunto aos céus, lá já se começou o princípio das dores. Sendo que o reino de Deus, a gente comentou essa diferença, né, Michele? Semana passada foi até a pergunta da Michele, sendo que o reino de Deus foi inaugurado quando Jesus veio ao mundo, né? E quando ele começou a pregar e ele mesmo anunciou, o reino de Deus chegou a vós outros. Então o reino de Deus já existe. Para essa linha futurista e pós-milenista, eles acreditam que não, tudo vai começar a partir, o próprio reino de Deus vai começar a ser manifestado a partir do surgimento do anticristo, do arrebatamento da igreja. Então nós não encontramos assim base bíblica suficiente para isso, né? Então, quando o texto diz a dedicatória da carta lá,
né, no versículo 4, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, né, claro, essas 7 igrejas existiam. Mas quando você vai olhar o conteúdo da carta dirigida às 7 igrejas, você vai ver que isso é para todas as igrejas de todos os tempos e eras. Porque as 7 igrejas se encaixam em qualquer igreja de todo o tempo. Você vai ter igrejas que se esfriaram, igrejas que são mornas, igrejas que estão bem, igrejas que não estão tão bem, né? Então você vai ter aí essas questões. Viviane quer perguntar, mas seu microfone está fechado. Agora sim. Então, uma vez lá no retiro eu até te perguntei, né? Não sei se é exatamente essa colocação, mas qual era a nossa igreja, a situação da nossa igreja, em qual se encaixava nessas da Bíblia, entendeu? Sobre Mas não era pós-milenismo, dentro de Apocalipse. pré-milenismo. Ah, tá. É, Mas era o quê? Você lembra? Eu não lembro mais, não. não lembro. Não sei se tem a ver com o que era de Apocalipse ou qual era a igreja antes. Se estava em Coríntios, né? Não vou lembrar. Mas eu te perguntei, tipo assim, pastor, qual a situação da nossa igreja, em qual que ela se encaixava? Aí você deu até um exemplo de que tem uma igreja acho que Deus tem vontade de vomitar. Não sei, acho que entendi isso. Ah, tá. É a igreja morna, né? Mas é aqui a igreja Morna. de Apocalipse mesmo. É uma das Ah, igrejas, tá. né? Eu acho que é Laodiceia, não é? É Laodiceia. A igreja de Laodiceia, capítulo 3, né? É, Que ele fala que é, nem ela não é Laodiceia. fria, Isso. nem é quente, é morno. Então, Né? aí eu perguntei se pastor, com a nossa igreja, qual que ela se encaixa aí dentro dessas? Ah, agora Responde lembrei da agora não. pergunta. Eu Isso. não, eu não tinha como te responder. Né? Agora você já tem mais ou menos um parecer, né? Responde Não agora não, sei. deixa pra lá. Não, eu não sei, não. Não sei. Não vou me arriscar a responder isso, não. Ó, o Cláudio pode responder Responde não, deixa melhor. quieto. Ó, vou jogar a pergunta pro Cláudio. O Cláudio tem mais tempo na igreja. Então ele... E aí, Cláudio, qual que é a nossa Ai, igreja ai, aí? ai, ai. Aí, Cláudio, te jogando aí na... A nossa igreja está falando Quero, igreja Não deix... precisa de responder sangrar, que né? não, hein? Ela quer Quero, saber de... qual igreja se encaixa, das 7 igrejas se encaixa com a nossa, né? Eu acho que a melhor resposta para isso é cada um olhar dentro de si, né? Uhum. Cada um fazer uma autoanálise, eu me analisar e eu perceber com que igreja de Apocalipse eu me encaixo. Acho que todos nós devemos fazer isso, que vai ajudar a gente se encaixar no melhor perfil de igreja. Deve ser uma preocupação nossa essa, né? Porque a igreja Perfeito. somos nós, né? Então a gente tem que fazer uma autoanálise. É de Tá certo. fato, né? Beleza. Respondido, viu? Respondido. Obrigado, Cláudio. Agora, a igreja de Laodiceia, de fato, foi a igreja que não recebeu nenhum elogio. Né? Não recebeu elogio. As demais recebem elogio, recebem crítica, né? E Laodiceia não, ela não recebeu elogio nenhum. Né? Diz, morno, não conhece tua própria miséria. Ela se dizia rica, materialmente abastada, mas espiritualmente ela era pobre, nua e cega. Né? Então, essa colocação do Cláudio é muito interessante, porque assim, se você entende, claro que o fato é esse, né? Que nós somos a igreja, então nós temos que fazer essa reflexão. Será que a gente está como Laodiceia, né? Morno, não conhece a nossa própria miséria, a nossa própria limitação, né? E a gente se acha, né? Que estamos aí, como diz um ditado por lá, achamos aí a última Coca-Cola do deserto, né? O pessoal brinca, né? O rei da cocada preta, essa aí é uma gíria antiga, né? Mas de fato, espiritualmente é pobre, nu e cega, né? Então isso a gente tem que avaliar. Então temos as 7 igrejas, né? Então são todas, entendem? Todas as igrejas de todos os tempos e todas as eras, tá? Então é uma mensagem. Lembre-se, Apocalipse ele não é um livro escrito, até se utiliza ele para evangelização, né? Principalmente aquele texto, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, né, abrir, entrarei, cearei com ele. É até uma ideia meio carminiana, né, do texto ali. Só que esse texto é para a igreja. Todas as informações de Apocalipse é para a igreja. Ele foi escrito e direcionado para a igreja. Por isso que às vezes a gente pegar um versículo
de Apocalipse para utilizar para evangelização, ele não encaixa muito bem, porque ele não foi escrito por não crente, entendeu? A mensagem do evangelho ela é direcionada ao não cristão, né, da salvação. Mas o Apocalipse ela é totalmente direcionada à igreja, um alerta para a igreja, para vigiar, para estar percebendo os acontecimentos históricos. Eu estava conversando, né, na reunião do conselho com Cláudio, que tudo, assim, se você olhar a história do jeito que está, tudo está assim se fechando para surgir mesmo o filho da iniquidade, né? Porque assim, há um apelo muito grande no nosso tempo pelo um governo global, por um governo único, né? Por uma moeda só, por uma língua só. Então já há um apelo mundial para isso. Já há um apelo. Você vê que a ONU ganhou muita força, né? A OMS, por exemplo, ganhou muita força. Por que a gente tá todo mundo a quarentena? Com a OMS, né? Que tem muita gente dentro dessas organizações que são satanistas, são luciferianos, né? Não são cristãos, são anticristãos, né? A gente às vezes não para perceber, né? Muitas coisas que são impostas para nós, que na verdade, como diz a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno, é anticristã, é antibíblico, né? Até muitas coisas que são impostas aí para gente. E a gente tá igual aquela... Já viu aquela ilustração quando você bota a rã dentro da panela de água para cozinhar? Quando a água tá fria, a rã tá lá dentro, tranquila. Quando ela percebe que a água tá esquentando, que ela vai tentar pular, já é tarde, a água ela morre ali, já é tarde demais. Às vezes eu me sinto nessa situação, nesse tempo. Porque as informações vão vindo, as notícias vão vindo, a gente vai recebendo. Por exemplo, um exemplo grande disso foi a questão do movimento GLBT. Eu me lembro de um livro escrito a década de 80 para a década de 90, Júlio Severo, o nome do autor. Ele falava sobre o movimento homossexual no Brasil. E ele disse, haverá um dia que eles vão tomar tanta força, que nós vamos ter muita dificuldade de lidar com essa situação. Muita gente disse assim, você está exagerando, isso não vai acontecer não. E não aconteceu. Né? Eles são quase hoje super cidadãos por causa da homofobia, né? Então tem muitas coisas que vão entrando nas nossas vidas assim de forma muito sutil. Né? E quando a gente vê, a gente já está no meio da situação, igual essa questão aí do GLBT, do aborto, né? Que é um controle muito, na verdade, né, uma espécie do que Hitler fazia na época do nazismo, né? Eugenia, separação, nada mais é do que separação de seleção de genes. Você incentivar, por exemplo, o aborto para as classes mais pobres, né? Incentivar esse controle de natalidade da forma que é feito, né? Enfim. Então, assim, eu acho que está tudo preparado para a vinda de Cristo. Essa é a minha percepção. A gente não sabe quando, assim, está tudo preparado, a gente não sabe quando, se vai ser agora ou daqui a 1000 anos, por exemplo. Mas tudo se aproxima aí para um governo mundial. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Né? Você vê que a própria internet, a globalização, todo mundo conectado, né? Eu acho que está tudo preparado aí para a vinda do iníquo, né? Então, a carta do Apocalipse já dizia isso, Jesus no seu sermão profético já falava isso. Então a gente não deve se espantar, ficar admirados, né? Ficarem surpresos, porque a Bíblia já nos ensina isso, né? E a gente tem que estar ligados aí com os acontecimentos, é claro, né? Eu falei para vocês na introdução, estudando sobre Apocalipse, que assim, todo tempo, se você pegar uma interpretação do Apocalipse muito radical, você vai, por exemplo, dizer que o Papa é o anticristo, como esse é um próprio problema da nossa confissão de fé que diz lá, né? Que o Papa é o anticristo, porque na época o problema com o papado era muito grande, né?
Então é a mesma coisa do Islã dizendo que os Estados Unidos o presidente americano é o diabo, né? Aí os países muçulmanos vão olhar para o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, pelo capitalismo, por ser uma figura maligna, né? Então, esses cuidados que a gente tem que ter com o Apocalipse. Mas, de fato, a gente percebe aí que há um governo mundial. Então, você vê que a carta do Apocalipse primeiro vai preparando as igrejas para elas o quê? Se consertarem, né? Sempre tem uma fórmula lá. A fórmula, você vê que toda a carta, no início, né, tem as fórmulas iniciais. Ao anjo da igreja, o anjo assim, para quase que unanimidade entre os estudiosos, que é o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja. Por isso que às vezes chamam, até algumas pessoas chamam o pastor de anjo da igreja, é por causa dessa expressão do Apocalipse, né? Ao anjo da igreja escreve, é o pastor daquela igreja, é o líder daquela comunidade, escreve para ele, né? Direciona a carta para ele, né? É como se ele fosse recepcionar a carta e comunicar à igreja. É mais uma ideia assim. É uma ideia hierárquica, né, de organização. Né? Você recebe a revelação, mas envia a carta ao anjo da igreja, porque ele vai comunicar à igreja o que eu penso sobre ela. Então, por exemplo, capítulo 2 aí começa a falar da carta da igreja de Éfeso. Né? Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, novamente o número 7 aí, perfeição e totalidade, tá? Então, engloba todas as igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que simboliza também aí a presença de Deus nessas igrejas, né? A presença do Espírito de Deus. E aí ele começa sempre assim, conheço tuas obras, né? Ou seja, eu conheço você. É Jesus dizendo assim para a igreja, eu conheço você. Conheço você por completo. Sei o que você tem feito, sei o que você não tem feito, sei o que você faz no oculto, sei o que você faz em qualquer lugar. Então, o que Jesus está dizendo? Eu conheço as tuas obras. Né? Mas Você isso vai já é ver um que julgamento? não é um julgamento. Aqui mostra o quê? Que Jesus é o Senhor, e Senhor de tudo, conhece tudo, sabe todas as coisas. Então, ele está, na verdade, ponderando. Ele está colocando pós e contra. Né? Mais ou menos assim. Eu conheço 2 obras. Vamos lá, igreja de Éfeso. Ó. Conheço as 2 obras. Tanto o teu labor, né, o teu trabalho, a tua perseverança. Está elogiando. Está pegando os pontos fortes. Né? Que não pode suportar homens maus e que puseste a provas que assim mesmo se declararam apóstolos e não são. Você vê, naquela época já tinha esse problema, né? E claro, naquela época tinha os apóstolos João ainda, e os apóstolos, né, estavam morrendo ali aos poucos. A gente vai até falar isso no próximo estudo de quarta-feira, sobre a morte desses apóstolos, né? E aí continua aqui. Declaram apóstolos e não são. Eu estou no capítulo 2, versículo 3 agora. 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer. Então está falando assim, pô, beleza, vocês têm feito isso tudo. Contudo, né, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mesmo sendo uma igreja vigilante, mesmo sendo uma igreja perseverante, mesmo sendo perseguida por parecendo falsos profetas, falsas doutrinas, ela combatendo a doutrina, mas o seu coração estava frio, né? Estava distante, assim, ela se enfraqueceu. Aí ele vai dizer assim, lembra-te, pois, onde caíste, você vê, dá oportunidade de arrependimento, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não vem a ti, moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te repreendas. Essa ideia de que Deus se distanciar, né, ou do Espírito de Deus, né, eu acredito que seja a ideia do entristecer o Espírito de Deus quando a gente peca, algo nesse sentido. Tens, contudo, a teu favor, mais um ponto positivo, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Você vê, né? Às vezes, assim, as pessoas falam assim, a gente não pode criticar certas... Rapidinho, só um parênteses. Está acabando nosso tempo, vai cair, eu vou abrir de novo, vocês entram no link de novo, tá? Porque como a irmã Renilda e o Cláudio estão entrando hoje, a gente tem feito isso para dar continuidade ao nosso estudo, para ele ser um pouco mais longo.
porque essa primeira parte é 40 minutos, né? Aí cai, porque é de graça, aí a gente tem que abrir de novo. Aí daqui a pouco vocês dão um tempo aí de 2 minutinhos e clica de novo no link que está lá no grupo. Que aí vocês vão entrar tudo novamente, eu vou estar novamente aqui, falta 1 minuto e meio aí para acabar esse nosso tempo. Então, continuando aqui, né, como eu estava falando, às vezes as pessoas assim, às vezes a gente critica o neopentecostalismo, né, a gente critica outras doutrinas aí, uns seitas e tal, mas você vê aqui que no caso, o próprio Cristo está dizendo que odeia as obras de quem? Não é as pessoas, mas as obras que elas praticam. Dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo ligados a um diácono, ó. Um diácono, Gilberto não está aí hoje para bater no diácono aí, tá vendo? É um diácono chamado Nicolau, que ele queria viver a vida de qualquer maneira. Acho que poderia ter uma vida liberal, né? Vivendo de forma liberal e estando dentro da comunidade cristã. E aí ele começou a motivar outras pessoas a fazerem isso, entendeu? Daqui a pouco vai cair, tá? Não se assuste, vai cair. Aguarde 2 minutinhos, entra no link de novo, tá? Porque falta 1 minuto aqui, tá? Mostrou o tempo para mim aqui. Então, as pessoas, é o tipo de pessoa que achava que poderia viver de qualquer maneira, em cima do muro, com um pezinho dentro da igreja, outro pezinho fora, né? Fazendo as coisas lá fora como se nada tivesse acontecido, tudo normal, e vindo na igreja adorar normalmente, como se a vida aqui dentro da igreja fosse diferente da vida do lado de